Estamos voltando aqui com o programa O Avesso do Avesso e hoje nós estamos aqui tendo uma aula do professor Hélio Coelho. Aí, Elinho, eu estou vendo aí que pela história que você está colocando, daí vem a política e a medicina na família, não é isso? É verdade, é uma vocação desde muito tempo, né, libertária, uma tradição nacionalista, social, né, que marcou o vovô Antônio, que marcou muito o papai, um homem de luta, né, que marcou o tio Edson, que me marcou, né, e que eu sinto também nos meus filhos essa continuidade. Mas aí, papai, um homem com muita dificuldade, sempre lutando muito, família grande, fomos morar em São Martim. Papai montou uma farmácia. Quantos irmãos? Quantos filhos? Nós somos sete desse primeiro casamento. Então papai, lá foi eleito vereador, mais votado de 50, e nós vivíamos lá em São Martim, papai nas lutas deles aqui, onde eu estudei até a 3ª série, com Dona Cidália e Dona Maria Joaquina, minhas primeiras professoras lá na escola pública, ao lado dos filhos dos camponeses, pescadores, lá em São Martim. Uma infância, como todo menino de roça, uma infância assim, que eu diria que eu era feliz e não sabia. Tem saudade? Eu ainda tenho muito marcado em mim essa infância, foi muito importante. Já existia aquele coretozinho? O coreto foi aquele obra, coreto ali? Foi obra inclusive de que papai, quando vereador, a pracinha, o coreto, justo, no centro de São Martim. Lutou muito. Aliás, tem uma história interessante, porque papai lutou muito por aquela estrada. Eu me lembro que a luta de papai, 3 mandatos de vereador por aquela estrada de São Martim. Eu, quando fui vereador, 2 mandatos, lutei muito para que aquela estrada melhorasse. É verdade que Zezé Barbosa fez de Mineiros até a ponte, até a metade do caminho. E o Sérgio Mendes, quando prefeito, completou a estrada, realizando um velho sonho. E eu disse que quando a estrada ficasse pronta, eu iria de bicicleta. Teve gente que não acreditou, 40 quilômetros, e eu fui. Vamos para cá de Zé Mota, Juca Mota. No dia da inauguração, eu disse, você inaugurou a estrada, que foi um sonho, aquela parte da estrada. Nós asfaltamos a estrada. Aquela que passa em alto da areia ali? Aquilo ali, tudo era uma luta, aquela estrada. Então, quando o prefeito Sérgio Mendes, então prefeito, inaugurou, eu fui de bicicleta, de Campos a São Martim. Teve gente que não acreditou, fez blague, pensou que eu botei em cima de caminhonete. Dá para ir de novo, Elinho? Eu vou, dá para ir, ainda dá. Então, eu de São Martim, nós viemos morar em Campo, papai foi eleito mais 2 vezes, estudei no Colégio São Salvador, depois do Colégio São Salvador fiz o científico no Batista, clássico no Liceu. Fui para a faculdade de filosofia, fiz história, faculdade de direito de Campos, me casei, tive 3 filhos, depois um outro relacionamento também tenho mais uma filha, então 4 filhos que eu tenho, e convocado pela política fui vereador nos anos 70, em plena ditadura militar, por 2 mandatos, fui presidente da Câmara, abri a campo para os movimentos populares, fui candidato a prefeito, renunciei para apoiar a Brizola em 82, me lembro também. O que trouxe um grande burburinho enorme, pela interpretação equivocada de muita gente, mas Balbi escreveu um belo artigo. Porque o partido naquela ocasião tinha 3 candidatos, e havia PTB. Candidatos ligados que ficaram órfãos. Esse talvez seja um ponto a se repensar. Mas o gesto em si foi um gesto de dignidade pessoal, de coragem e de honestidade. E qual foi o seu motivo naquele momento? Eu não conseguia suportar a convivência com um PTB que fazia a apologia da UDN de Carlos de Lacerda, negando as raízes trabalhistas de Vargas. Então o verdadeiro trabalhismo estava no PDT com Brizola. Que era o PTB era com Sandra Cavalcante. Com Sandra Cavalcante. Eu, como professor de história, conto essa história, E como é bom deixar esse registro. Como é que eu falo para os alunos uma coisa e pratico outra? Então fiquei em paz com a minha consciência, sofri a mais infame campanha que um político em campo já sofreu. Foi muita paixão, muito ódio, muitas coisas que depois eu entendi, por um lado, vereadores que ficaram órfãos, não tinham mais, quer dizer, eu sei, mas também eu sei que foi porque eu fiz isso para apoiar a Brizola. Mas naquele momento você ingressa no PDT. Se eu tivesse apoiado Moreira Franco, eu seria aclamado como um herói. Se eu tivesse apoiado Miro Teixeira, eu seria aclamado como um herói. Foi porque foi Brizola.
não é? E ainda Brizola estava chegando do exílio, Brizola era ainda havia essas coisas todas que colocar. Mas o Balbi escreveu um artigo belíssimo na Folha da Manhã. O Balbi pai ou o Balbi filho? Escreveu, agora vai fazer 2 anos, véspera do Dia dos Pais. Foi o melhor presente que eu tive. A desculpa que não quer calar, onde ele começa o artigo dizendo que desculpa é a palavra que qualquer análise jornalística daquele momento deve começar. E aí fala do que fizeram comigo, fala do que fizeram comigo e diz que o gesto meu era grande demais para uma campus tão pequena naquele momento. E resgata a dimensão, não é, da verdadeira honestidade do meu ato. Isso foi um momento da minha vida, não é, eu já superei, sofri muito, foi um momento difícil, mas é exemplo de outros momentos. Deixa eu perguntar uma coisa a você aqui. Depois, então, só para fechar essa análise rapidinho, né? Sempre dando aula, dou aula há 44 anos ininterruptamente, né? Já passei por quase todas as escolas, faculdades de campus. Atualmente, eu, com 63 anos de idade, vivo exclusivamente como professor, ainda dou 24 horas de aula em sala na Faculdade de Direito de Campos, na Faculdade de Serviço Social. Meus filhos, graças a Deus, estão todos formados, pós-graduados, casados, encaminhados, não é, na vida. Eu gosto de música, gosto de poesia. Né? Você é membro da academia? Gosta muito de namorar ainda, Elinho? Da poesia. Olha, Sérgio, namorar é uma coisa muito bonita. Eu namorei muito as mulheres com quem eu tive intenso relacionamento. Não é? Aliás, a ideia de namorar é diferente da ideia da galinhagem. Não é? Vamos deixar isso claro aqui. Porque eu costumo dizer que é muito melhor ser muito homem de poucas mulheres do que ser pouco homem de muitas mulheres. É verdade. É melhor ser muito homem de poucas mulheres. Então, eu desafiei muitos preconceitos em Campos, não é? Reconheço isso. Não é? Eu não estava um homem totalmente livre e assumi um relacionamento profundo. Isso causou muito impacto. Mas tudo faz parte. Mas eu também compartilho desse... Você compartilha também dessa experiência. Mas a vida é assim, valeu o amor, sempre me moveu, sempre me movimentou. Eu tenho um carinho muito grande por todas as pessoas com quem eu me relacionei, que me deram muita luz, que me impulsionaram. Não é? Claro que em algumas situações houve muita tensão, não é? E eu costumo dizer que quando a tensão entra pela janela, o tesão cabisbaixo sai pela porta. Né? Mas não resta dúvida. Queria falar, houve tensão e tesão também. Mas porque a tensão, né, é um impulso vital. É um impulso vital. Mas é claro que a vida transcorreu em meio a muita luta, ainda hoje. Consciência de que servia meu povo, tenho muito orgulho de ter sido secretário de governo do primeiro momento do Muda Campos, do então prefeito Garotinho. Tenho muito orgulho de dizer que fui seu secretário, procurei honrar a confiança que você depositou no meu nome como seu secretário, chefe de gabinete. Procurei, não é, atender ao povo como você recomendava, dentro daquele espírito que nós mantivemos até aquele momento. Depois de 97, nunca mais tive contato com a prefeitura, não tenho ligação, a não ser o meu trabalho, a minha vida, que transcorre. Fui eleito para a Academia Campista de Letras ano passado, coisa que me deixou muito feliz. Uma posse concorridíssima. Fiquei muito feliz também, não é? Enfim, a minha vida é assim, é uma vida de... alguém que é de uma família de prestígio, meu pai, meu tio, que vem dessa saga, né, de ser de luta, é uma saga que eu vou escrever sobre isso, né, que a gente tem essa trajetória, mas nunca tivemos dinheiro, nunca tivemos muito prestígio, e até temos, mas dinheiro nunca tivemos, então isso dá um sentido especial à vida. Papai gostava de dizer que a luta é o tempero da vida, e é mesmo, Sérgio. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui, Elinho. No seu ponto de vista, talvez você não tenha assistido seu bisavô discursar, mas com certeza seu pai deve ter comentado com você. Quem era melhor orador? Seu bisavô, seu pai, você? Quem era o melhor orador dessa história aí? Eu tenho registro da história de São Pedro Tabapuã, da história de Mimoso. Você deve ter lido o discurso dele. Eu tenho registros dando conta de que nas ocasiões solenes ele era o orador, não é?
eu tenho o registro de um discurso dele quando foi grão-mestre. Seu bisavô, meu bisavô. Quando foi grão-mestre da Loja Maçônica Progresso, no centenário da Independência. Então ele teve uma presença marcante, assim. Papai era muito novo quando ele morreu, papai tinha 5 anos. Mas é claro que as histórias que contavam dele davam conta de que ele era um homem vibrante, um homem com formação intelectual, um médico que fazia caridade com, com as pessoas pobres, com os antigos escravos. Isso ficou no imaginário de muita gente. Até hoje tinha contato com a Academia de Ciência da França. Era um homem que conhece a versão. Vovô Antônio, o filho dele, que foi o farmacêutico da Baixada, o general Antônio Coelho dos Santos, lá de Mussuré, Baixa Grande, Santa Amaro, era também um homem inflamado, da Aliança Nacional Libertadora com Prestes, tem registro da atuação dele, fundador do PTB com Vargas, e era um homem versado também, com uma cultura muito vasta, musicalidade também. Foi passando de pai para filho. Existe então uma hereditariedade, né? Existe hereditariedade. O Antônio tinha um conjunto que ele saía com os amigos, às vezes, para aqueles tempos difíceis no interior, né? Ele mais uns amigos, era um conjunto depois das 10. Ele tocava flauta, fazia aquele chorinho, que era um momento que ficava, naquela zona do que não era muito permitido pela sociedade. Armandinho gostou, que Armandinho gosta dessas coisas. Mas o vovô Antônio foi um homem que muita gente mandava gente de Campos para ele atender como farmacêutico. Formação em farmácia, de faculdade, naquele tempo. O farmacêutico tinha um papel junto à família. Um homem muito coisa. Papai foi o roxinol da Baixada, o canarinho da Baixada. Papai foi um orador extraordinário, de consistência, de inteligência, riqueza de imagens, a capacidade de falar com profundidade. Papai, eu como professor de oratória, muitas vezes um aluno me pede, ali me ensina a improvisar. Aí eu falo, qual é o seu nível de leitura? Eu leio pouco, meu filho, é difícil. É difícil, porque eu acho tão bonito quando uma pessoa dá um tema, a pessoa logo fala. Verdade, meu filho, para tomar o café tem que ter café no bule. Então, quem não lê, fala mal, escreve mal, vê mal, ouve mal. É verdade. Então, para 5 minutos de improviso, tem 100 horas de leituras. Para 5, 10 minutos de improviso, que nada mais é do que a capacidade de fazer as ligações no sistema central, do computador central, mas para isso tem que ter a base construída. Então, 5, 10 minutos de João Cabral de Melo Neto já dizia isso. 5, 10 minutos de improviso corresponde a 100 horas de leitura. Papai foi brilhante. Tio Edson também foi um orador bom de palanque. Eu fui um discípulo dele, mas em algumas coisas meu estilo ficou um pouco diferenciado, A própria rigor da vida acadêmica, universitária, gera um outro estilo. Mas eu, por outro lado, tenho muito orgulho quando alguém diz, lembra o pai, parece com o pai falando. Eu fico muito emocionado, para mim é uma homenagem. Qualquer alusão a parecer com meu pai, seja fisicamente, seja como orador, foi um sábio, um grande homem. Esgotamos esse bloco. Eu quero falar aqui para você, Elinho, que eu quero voltar no outro bloco, gostaria que nossos companheiros aqui também, queria falar do Elinho poeta, do Elinho músico, do Elinho que tem uma sensibilidade à flor da pele, que a gente sabe que escreve bem e fala bem. Mas daqui a pouquinho, fica aí que daqui a pouco a gente volta.